Meu nome é Clarice, tenho 81 anos e só agora, neste fim de vida, encontrei coragem para contar aquilo que calei por mais de 7 décadas. É curioso como certas verdades se escondem até de nós mesmas, como se fossem pedras lançadas num poço escuro onde ninguém ousa olhar. Durante toda a minha vida, fui considerada uma mulher forte, dessas que enfrentam a dureza da existência com um sorriso contido, que cuidam dos filhos, dos netos, da casa e ainda consolam os outros quando tudo desaba. Mas essa força que tantos admiraram nasceu do medo, não da coragem. Cresceu dentro de mim como uma casca que escondia uma ferida jamais cicatrizada. Sempre fui vista como exemplo de superação, como alguém que venceu na vida, apesar das dificuldades. Mas o que ninguém nunca soube, ou talvez fingisse não saber, é que minha história começou com um tipo de escuridão que nenhuma criança deveria conhecer. Porque, quando minha mãe morreu, e eu ainda era só uma menininha de 7 anos, fui entregue a um homem que dizia querer me criar como filha, e todos acharam bonito. Um gesto nobre de um homem sozinho que resolveu acolher a órfã da vizinha. Ele era bem visto por todos, frequentava a igreja, trabalhava como alfaiate e andava sempre alinhado, com a voz baixa e sorriso gentil. Parecia confiável. E por isso, ninguém questionou o que acontecia quando a porta daquela casa se fechava. Fui morar com ele, achando que tinha encontrado um novo lar. Mas o que eu encontrei foi outra coisa. No começo, era carinho demais. Ele dizia que eu era sua menininha preciosa. Me chamava de boneca. Dizia que agora eu era só dele. Eu, tão pequena, não entendia o que aquelas palavras realmente queriam dizer. Só sabia que me sentia estranha. Tinha algo no jeito como ele me olhava, algo no jeito como suas mãos demoravam demais sobre meu cabelo, sobre minhas costas, sobre minha pele, e ainda assim eu achava que aquilo era amor, porque ninguém me explicou o que não era. Hoje, quando olho para trás, vejo com clareza aquilo que, por tantos anos, minha mente tentou esconder. Eu não fui filha, eu fui escolhida para algo que criança nenhuma deveria carregar. E é por isso que agora, antes que o tempo leve minha memória de vez, eu preciso contar. Porque algumas histórias, se não forem contadas, continuam se repetindo em silêncio. Lembro com nitidez daquele dia. Eu usava um vestido amarelo claro, com rendinha na gola, que uma vizinha costureira havia me dado. Era velho, mas para mim parecia um vestido de festa. O sol brilhava forte e a cidadezinha estava quieta, com aquele silêncio típico de tarde depois do almoço. A casa onde passei a viver era pequena, com janelas de madeira, móveis antigos e cheiro de tabaco impregnado nas cortinas. Tudo ali tinha um ar de coisa parada no tempo. Ele me recebeu com um sorriso calmo, segurou minha mão com delicadeza, olhou fundo nos meus olhos e disse que agora eu estava segura, que ele ia cuidar de mim melhor do que qualquer outro. Eu acreditei. Eu queria acreditar. Não tinha mais ninguém. Naquela idade, a gente não conhece malícia. A gente só quer colo. Nos primeiros meses, tudo parecia normal aos olhos de fora. Eu era chamada de filhinha. Ia à escola, comia direitinho, tomava banho no horário. Mas havia pequenos detalhes que começaram a me causar confusão. Ele me fazia sentar no colo dele com frequência, mesmo quando eu já era grandinha demais para isso.
Me fazia dormir com ele, quando dizia que a noite estava fria demais para eu ficar sozinha no meu quarto. Comprava escovas de cabelo caras, me presenteava com sabonetes perfumados, passava os dedos pelos meus ombros, enquanto dizia que eu estava crescendo depressa demais, e sempre sorria como se fosse natural. E talvez para ele fosse. Ninguém nunca comentou nada. Os vizinhos diziam que eu era muito sortuda por ter sido acolhida por um homem tão bom. As beatas da igreja diziam que eu era um anjinho, que devia obedecer sempre, porque Deus sabia o que fazia e eu obedecia. Comecei a perceber que havia algo errado no modo como ele me impedia de brincar com outras crianças. Ele dizia que elas eram malcriadas, que podiam me ensinar besteiras, que só queriam me estragar. Proibia que eu ficasse sozinha com colegas da escola, implicava com qualquer moça mais velha que demonstrasse simpatia por mim. Uma vez, uma professora comentou que eu estava mais calada do que o normal, que parecia tensa. Ele apareceu na escola no dia seguinte, com flores na mão, agradecendo pela preocupação, mas dizendo que eu era apenas tímida. Depois disso, comecei a esconder qualquer coisa que sentisse. Aprendi a sorrir sem vontade. Aprendi a calar até quando o corpo gritava. Com o tempo, sua forma de me chamar mudou. De filha, passou a minha mulherzinha. Começou a me dar ordens, como se eu fosse dona de casa. Lavava os pratos, varria o chão, preparava o café. Se algo estivesse fora do lugar, seu rosto mudava. Não gritava, não era homem de levantar a voz. Mas seu olhar gelava o ar da sala. Me fazia pedir desculpas, até pelo que eu não entendia. Lembro de um dia, aos 11 anos, quando derrubei um copo na mesa. Ele limpou o líquido com calma, depois segurou meu pulso com força e disse que meninas desajeitadas não mereciam confiança. Eu tremi por dentro. Queria chorar, mas sabia que o choro só o irritava mais. Aos poucos, ele começou a entrar no banheiro enquanto eu tomava banho. No começo dizia que era para ver se eu estava gastando muita água. Depois, nem precisava mais justificar. A porta não trancava e eu já nem tentava fechar. Um dia, trouxe um sabonete novo, de cheiro forte, e mandou que eu usasse só aquele. Disse que gostava de me ver cheirosa, como uma moça bonita. Eu não sabia o que responder. Sentia vergonha, mas também medo. Medo de que, se eu dissesse alguma coisa errada, ele mudasse aquele jeito calmo para algo que eu ainda não conhecia, mas intuía que existia e que era perigoso. Comecei a crescer, a desenvolver o corpo, e ele passou a comentar cada mudança. Dizia que meus seios estavam aparecendo, que eu deveria usar roupas mais fechadas, mas era ele mesmo quem escolhia as roupas. Roupas justas, apertadas, para eu aprender a me portar. Uma vez, vi no espelho o jeito como ele me olhava e senti uma pontada que não tinha nome. Eu não entendia tudo ainda, mas entendia o suficiente para saber que aquilo não era amor de pai. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei olhando para o teto, com vontade de fugir, mas sem saber nem para onde, nem por quê. Eu só queria sumir. Era como viver numa novela, onde só havia um personagem. Ele. Eu era o cenário, o objeto, o adereço. Tinha que sorrir quando ele queria, silenciar quando ele mandava, agradar quando ele exigia. Qualquer tentativa de questionar era recebida com um sorriso frio, seguido de frases como: "Você me deve tudo,
Se não fosse eu, você estaria no lixo. E era nisso que eu acreditava, que eu devia ser grata, que talvez aquilo fosse mesmo o certo. Eu não conhecia outra realidade. O mundo era ele. E eu, uma menina com o corpo crescendo, sem ninguém por perto, para me dizer que aquilo era abuso, que aquilo era crime, que aquilo era uma prisão. O tempo passava e a solidão se tornava parte da minha pele. As vizinhas continuavam me chamando de moça educada. As senhoras da igreja me elogiavam pela obediência e eu seguia representando, fingindo que estava tudo bem, mesmo quando minha alma já estava toda rachada. Me olhava no espelho e não me reconhecia. Não sabia mais se era criança ou adulta, se era filha ou esposa, se era amada ou possuída. Apenas existia esperando que algum milagre me tirasse dali. Mas milagres não acontecem para meninas como eu, e foi ali, naquele silêncio, que comecei a morrer por dentro. Foi por volta dos meus 12 anos que o peso daquela casa se tornou insuportável. Não havia gritos nem brigas, pelo menos não no sentido comum, mas havia algo muito pior, um silêncio carregado de intenções, de manipulação, de dominação velada. Tudo naquela casa girava em torno dele. Os horários, os objetos, as roupas, até a forma como eu respirava. Eu acordava todos os dias com um nó no estômago, já me preparando para interpretar o papel que ele esperava que eu representasse. Não era mais só a menina que ele acolheu. Agora eu era a companheira, a responsável, a mulher da casa. Ele dizia isso como se fosse uma honra, um privilégio que eu devia agradecer. E eu agradecia, porque não havia outra opção. Com o tempo, fui sendo retirada da escola. Primeiro vieram as faltas esporádicas. Ele dizia que eu estava doente ou que precisava ajudá-lo com algo. Depois vieram os atrasos nas tarefas, os olhares tortos dos professores, as perguntas que nunca eram respondidas. Até que um dia ele me disse que a escola era perda de tempo para uma moça de verdade, que eu tinha que me preparar para ser dona do meu próprio lar. Lar, no caso, era para aquele mesmo. Ele já me considerava parte de uma vida que eu jamais escolhi. Quando tentei protestar, ele disse que, se eu quisesse ir à escola, teria que dormir no quintal. Fiquei em silêncio, com medo. Eu sabia que não era só ameaça. Naquela casa, tudo o que ele dizia, ele cumpria. As tarefas domésticas aumentaram. Eu limpava tudo, cozinhava, lavava suas roupas à mão, encerava o chão com escova e sabão de pedra. Quando ele chegava do trabalho, queria comida quente na mesa, toalha limpa no banheiro e meus cabelos presos com fita. Se eu esquecesse algum detalhe, ele não gritava. Apenas me olhava fixamente, colocava a mão no meu ombro e dizia, com aquela voz baixa que fazia minha pele arrepiar: "Você precisa aprender a ser mulher." Era sempre isso. Eu precisava aprender. Como se aquilo fosse um tipo de escola paralela onde só havia uma lição: obedecer. E era essa lição que me mantinha viva. Ele começou a me chamar para dormir com ele mais vezes. Às vezes dizia que tinha sonhado comigo, que eu tinha chorado no sono e que ele precisava me proteger. Em outras, dizia que estava com dor nas costas e que queria minha companhia para dormir melhor. Nessas noites, eu ficava imóvel, de olhos abertos, sentindo sua respiração atrás de mim, o calor de sua pele se aproximando, o braço pesado sobre meu corpo.
Eu queria gritar, mas nem sabia mais o que era a minha voz. Aprendi a sair do corpo. Me imaginava em outro lugar, andando num campo cheio de margaridas, com o vento batendo no rosto, como vi uma vez num filme da sessão da tarde. Aquilo era assim a única fuga que me restava. Os domingos eram piores. Ele dizia que domingo era dia de casal. Fazia questão de me levar à missa com um vestido novo, comprava doces na saída, sorria para os outros e dizia que eu era sua razão de viver. Todo mundo achava bonito. Ninguém achava estranho? Uma vez, uma mulher perguntou se eu era sua sobrinha. Ele riu e respondeu que eu era muito mais do que isso. E ninguém questionou. Eu aprendi a sorrir nessas horas, a olhar para o chão e a abaixar a cabeça. Porque era isso que ele esperava. Porque era isso que me mantinha segura, ou pelo menos viva. Comecei a desenvolver o corpo de mulher. Seios, quadris, pernas. Ele notava tudo. Fazia comentários disfarçados de elogio. Dizia que eu estava uma moça linda, que era um pecado tanta beleza dentro de casa. Um dia, me fez vestir um vestido vermelho que ele comprou e disse que queria ver como eu ficava. Quando saí do quarto, ele me olhou por um tempo longo demais, com um sorriso que me fez sentir suja. Eu quis correr, mas não havia para onde. Ele era meu mundo. Ele era a casa, o teto, a comida, e eu dependia dele para tudo. Às vezes, quando eu demorava para me trocar, ou quando não fazia algo como ele queria, ele ficava estranho, silencioso, e esse silêncio me matava mais do que qualquer grito. Ele passava o dia inteiro calado, andando pela casa como uma sombra. E quando falava, era para soltar frases como: "Você não me ama mais?" Ou "Depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata?" Isso me fazia chorar de culpa. Eu não queria decepcionar ninguém, mesmo que esse alguém estivesse destruindo tudo o que eu era. Certa vez, tentei escrever num caderno o que eu sentia. Coloquei no papel que me sentia presa, que queria fugir, que tinha medo de dormir. Escondi o caderno dentro do colchão, mas ele encontrou. Me chamou no fim da tarde, pediu que eu sentasse na cozinha e leu em voz alta cada palavra que escrevi. Depois me olhou fixamente e disse: "Você quer me fazer parecer um monstro?" Eu chorei tanto que fiquei com dor de cabeça por 2 dias. Ele não me bateu, mas queimou o caderno com isqueiro, bem na minha frente, e disse que palavras podiam matar, e que, se eu continuasse escrevendo essas coisas, alguém poderia me tirar dele. "E você quer isso, Clarice? Quer que nos separem? Você quer voltar para o orfanato, é isso?" Eu disse que não, balançando a cabeça, tremendo, e ele me abraçou. Me abraçou como se me perdoasse. E naquele abraço, eu tive nojo de mim mesma, por estar sendo consolada pelo homem que me feria. Conforme os anos passavam, minha mente foi criando estratégias para suportar. Eu imaginava que era uma atriz e que aquilo tudo era um papel, que eu estava em um ensaio e um dia a peça acabaria. Fingia que era forte, que não sentia, que não lembrava, mas o corpo lembrava. O corpo sempre lembra. Qualquer toque, qualquer palavra mais doce de um homem me causava enjoo. Eu não conseguia confiar em ninguém. Achava que todo carinho era uma armadilha, que todo afeto viria com cobrança. Tive minha primeira menstruação aos 13 anos. Ele celebrou como se fosse meu aniversário. Comprou bolo, velas,
fez uma janta especial, me chamou de flor em botão. Eu não entendi o motivo de tanta comemoração. Só depois percebi. Aquilo, para ele, era um marco, um sinal de que eu agora era completa. As noites mudaram depois disso, mais longas, mais pesadas, mais silenciosas, e o que antes era só desconforto passou a se tornar dor. Mas não havia para quem contar. Ninguém perguntava, ninguém via, ninguém queria ver. Aos 14, já não era mais menina nem mulher. Era só uma coisa quebrada. Um corpo que obedecia, um coração que já não batia com vontade. E foi nessa época que comecei a planejar uma forma de sair dali. Mas sair como? Ir para onde? Com que coragem? E se ninguém acreditasse em mim? E se dissessem que eu merecia, que eu provoquei, que eu devia ser grata por ter um teto e comida? Essas vozes já estavam dentro de mim. E por muito tempo elas venceram. Mas um dia algo começou a mudar. Uma faísca pequena, quase invisível, e essa parte eu vou te contar depois. O ponto de virada não chegou como um raio no céu limpo, nem como uma revelação súbita. Chegou aos poucos, em pequenas rachaduras na parede da realidade que eu aceitava como única. Aos 15 anos, eu já era o retrato de uma mulher que não viveu infância nem teve juventude. Meus olhos carregavam mais peso do que meu corpo franzino, minhas mãos eram calejadas do tanque, da vassoura, do fogão. Meus silêncios já falavam por mim. Mas por dentro, algo começava a se mexer. Era uma inquietação que eu não sabia nomear, mas que queimava feito febre baixa. Foi durante uma ida rara ao centro da cidade para buscar uma encomenda no armarinho que eu vi algo que me deixou diferente por dentro. Era uma moça da minha idade, ou um pouco mais velha, sentada num banco da praça, lendo um livro, com os cabelos soltos ao vento e um riso leve no rosto. Ela parecia leve, leve de um jeito que eu não sabia que era possível ser. Aquela imagem me perseguiu por dias. À noite, eu me deitava e pensava naquela moça, no modo como ela segurava o livro, na liberdade do seu corpo, no fato de não parecer carregar culpa em cada gesto. Comecei a observar mais as outras meninas da vizinhança, a forma como andavam em grupo, como riam alto, como algumas até ousavam desafiar os pais com palavras firmes. Eu não conhecia aquele mundo. Meu mundo era feito de sim, de medo, de olhos baixos. Mas algo ali me pareceu errado. Comecei a me perguntar por que só eu era chamada de ingrata quando queria estudar. Por que só eu era impedida de me arrumar como queria? Por que eu me encolhia toda vez que ele entrava no quarto, enquanto as outras meninas sonhavam com festas, vestidos, beijos roubados e primeiros amores? Era como se um pano estivesse sendo tirado dos meus olhos. Uma sensação de que havia algo profundamente errado comigo, ou com a vida que me foi imposta. Foi nesse mesmo período que comecei a ter sonhos recorrentes. Sonhava que estava correndo num campo aberto, sozinha, com os pés descalços e o vento no rosto. Sempre acordava no instante em que escutava o som de passos atrás de mim, e sempre acordava ofegante, suada, com o coração disparado, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Comecei a acordar mais cedo do que ele, só para ter alguns minutos sozinha no quintal, olhando o céu e ouvindo os galos cantarem.
Era meu único momento de paz. E mesmo assim, breve, porque bastava ouvir os passos pesados vindo do corredor para meu corpo se enrijecer. O cheiro do sabonete que ele usava me causava ânsia, e eu passei a odiar o som da porta rangendo, porque sabia o que vinha depois. Comecei a escrever escondido, em pedaços de papel de pão, bilhetes soltos que eu enterrava no fundo da lata de farinha. Não escrevia para ninguém, escrevia para mim. Escrevia que queria ir embora, que queria esquecer aquele rosto, que queria sumir. Certa vez escrevi: será que alguém no mundo saberia me amar sem me machucar? Quando terminei, chorei tanto que meus olhos arderam por horas. Era a primeira vez que eu admitia, mesmo que em silêncio, que aquilo não era normal. Que o que ele fazia comigo não era cuidado, não era proteção, não era amor. Era posse, era domínio, era abuso. Essa palavra, abuso, eu não conhecia com clareza, mas sentia com todas as células do meu corpo. A mudança dentro de mim se acelerou no dia em que uma prima distante veio nos visitar. Ela tinha vindo da cidade grande, estava estudando enfermagem e me tratou com uma delicadeza que me desmontou. Ela falava comigo como se eu fosse alguém inteiro, digno de ser escutado. Perguntou o que eu gostava de fazer, falou do seu curso, das aulas, das amigas da faculdade, e eu ouvi tudo com uma fome que nem sabia que existia. Quando ela foi embora, me deu um abraço demorado e disse no meu ouvido: você ainda pode ter outra vida, sabia? Aquilo ficou ecoando na minha cabeça por dias. Outra vida, outra vida. Naquela semana, comecei a reparar mais nos olhares. Percebi que mesmo com todo o medo que eu sentia, havia pessoas que notavam minha tristeza. Uma vizinha me ofereceu uma xícara de chá certa manhã e comentou que eu parecia cansada demais para uma moça tão nova. Um senhor do armazém me perguntou se eu estava bem, depois de me ver tropeçar na calçada, e comecei a suspeitar de algo terrível. Talvez as pessoas soubessem, talvez suspeitassem, mas ninguém fazia nada, porque ele era respeitado. Porque eu era só uma menina criada por caridade. Porque para o mundo eu devia ser grata. Isso me revoltou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez, senti raiva dele, mas mais ainda, senti raiva de todos que viraram o rosto e de mim mesma por tanto tempo ter acreditado que merecia. Comecei a recusar algumas ordens, coisas pequenas. Dizia que estava com dor de cabeça, que não podia fazer tal tarefa. Uma vez, recusei deitar no quarto dele, dizendo que estava menstruada, mesmo não estando. Ele não reagiu como antes, não brigou, mas ficou calado por 2 dias, como se quisesse me punir com o silêncio. E esse silêncio me devastava, mas eu resisti. Pela primeira vez, eu resisti. E ali eu entendi. Se eu resistisse mais um pouco, talvez conseguisse sair dali. Não era coragem ainda. Era só um fio de dignidade que eu mal sabia que existia em mim. Foi nesse momento que tudo dentro de mim mudou. Eu não era mais só a menina assustada que queria agradar. Agora, eu era uma jovem mulher que sabia o que ele fazia era errado. O que ele fazia era cruel. E por mais que eu ainda não soubesse como escapar, eu sabia que um dia, de algum jeito, eu ia sair. Nem que fosse sozinha, nem que fosse sem nada, mas eu ia sair. Porque viver daquele jeito
Não era viver, era sobreviver, e eu queria mais do que isso. Eu queria viver. E mesmo que esse desejo fosse pequeno, como uma semente, ele já estava ali, plantado e pronto para crescer. A raiva que nasceu dentro de mim, naquele momento, silenciosa e vergonhosa, não explodiu como num grito, mas se espalhou pelos meus ossos como uma febre morna e constante. Era uma revolta muda que crescia dia após dia, toda vez que ele me chamava de minha menina, toda vez que passava a mão no meu cabelo, como quem alisa um animal de estimação, toda vez que me obrigava a dormir ao seu lado, como se aquilo fosse natural, como se eu não tivesse escolha. Eu já não era uma criança há tempos, mas tampouco me sentia adulta. Era como se eu tivesse ficado presa entre dois mundos, sem direito a nada, além do silêncio. E quanto mais eu entendia que tudo aquilo era errado, mais pesado era continuar ali, fingindo que não via, que não sentia, que não odiava. As noites se tornaram insuportáveis. Eu dormia vestida, com as pernas encolhidas e os olhos abertos no escuro, tentando fazer meu corpo desaparecer. Comecei a contar as horas no relógio quebrado da parede, esperando que o tempo passasse mais rápido, que ele se cansasse, que alguma coisa acontecesse e mudasse o rumo daquela vida. Mas nada acontecia, e ele, cada vez mais seguro de si, de que me possuía por completo, começou a deixar de lado as máscaras. Parou de me chamar de filha, até mesmo em público. Começou a me apresentar como a menina que vive comigo, com um sorriso disfarçado no canto da boca. Nas feiras da cidade, me fazia andar sempre atrás dele, carregando sacolas pesadas, como se quisesse mostrar que eu lhe pertencia. Comecei a me sentir enjaulada, mesmo do lado de fora. O mundo todo parecia me ver com olhos opacos, como se eu fosse invisível. Tentei pedir ajuda. Uma vez, me aproximei da esposa do padeiro, uma mulher boa, que sempre sorria para mim quando me via passando com os pães na mão. Esperei o marido se afastar e disse, com a voz tremendo, que às vezes eu não me sentia bem naquela casa. Ela franziu a testa e perguntou se ele me batia. Eu disse que não. Ela sorriu, alisou meu braço e respondeu, então agradeça, minha filha. Tem homem por aí que espanca e depois diz que ama. O seu, pelo menos, cuida de você. Nunca mais tentei falar com ninguém. Entendi que, para o mundo, eu tinha que agradecer. A minha dor, aos olhos dos outros, não era dor suficiente. Dentro de casa, ele passou a ficar cada vez mais controlador. Escondia cartas, revistava minhas gavetas, dizia que tudo o que entrava naquela casa tinha que passar por ele. Uma vez encontrei um folheto velho da igreja no fundo de uma caixa com um texto sobre liberdade e deixei do lado da cama sem pensar. No mesmo dia, ele perguntou se eu estava querendo virar rebelde. Disse que se eu estava com ideias na cabeça, era porque não estava rezando o suficiente. Me obrigou a rezar ajoelhada na sala por 2 horas, com os olhos fechados e os dedos entrelaçados. Eu sentia os joelhos latejando, mas não podia reclamar. Era uma penitência, segundo ele. E se eu aceitasse com humildade, Deus me perdoaria. Mas eu não tinha pecado algum. Eu sabia disso. Só não podia dizer em voz alta. Comecei a perder peso. Meus olhos afundaram, meus cabelos caíam com mais frequência e minha menstruação desapareceu por meses.
O corpo estava desistindo de mim e eu nem tinha coragem de dizer que algo estava errado. Ele, por outro lado, dizia que eu estava ficando linda, que finalmente eu estava tomando a forma certa. Comentava que meu corpo estava mais feminino e às vezes passava a mão pelas minhas costas enquanto eu lavava a louça, como se aquele gesto fosse normal. Cada toque me fazia enjoar, mas eu já não sabia mais como fugir. O quarto, o banheiro, a cozinha, tudo tinha a presença dele. Até no meu travesseiro havia o cheiro dele. A casa inteira era ele. Os castigos se tornaram mais sutis, mas mais profundos. Não havia mais ameaças diretas, nem mesmo os silêncios cortantes de antes. Agora era pior. Ele me elogiava diante dos outros, dizia que eu era exemplar, que toda mulher deveria ser como eu. E por trás desses elogios vinha a cobrança silenciosa, a necessidade de corresponder à imagem perfeita que ele vendia de mim. Comecei a ter crises de choro sozinha, escondida dentro do guarda-roupa, onde eu sentia que ele não podia me ver. Chorava baixinho, mordendo a blusa para não fazer barulho. Eu não podia me permitir desmoronar, porque se ele visse que eu estava fraca, usaria isso contra mim e eu já não tinha forças para mais nada. Tentei fugir uma vez. Esperei ele dormir pesado depois de beber vinho. Peguei um lençol, amarrei uma muda de roupa e guardei uns trocados que tinha escondido num pote de arroz. Mas quando fui abrir a porta, ela rangeu e no mesmo instante ouvi o barulho do colchão atrás de mim. Ele me chamou com aquela voz baixa que congelava minha espinha. Vai para onde, Clarice? Eu tremi inteira. Tentei dizer que ia buscar lenha no quintal, mas ele já sabia. Ele sempre sabia. Me fez voltar, tirar os sapatos, deitar ao lado dele. E naquela noite eu senti que tinha morrido de vez. Não por ter sido impedida de fugir, mas porque entendi que ele me conhecia tanto que podia me impedir antes mesmo que eu tentasse. Depois disso, ele passou a andar com a chave da casa no bolso. As janelas, que antes ficavam abertas durante o dia, agora eram trancadas com madeira. Disse que o mundo estava perigoso demais, que eu corria riscos na rua, mas o risco estava dentro da casa. Era ele, e não havia fechadura que me protegesse. Passei a andar como quem caminha num campo minado. Qualquer palavra fora do tom podia ser interpretada como ingratidão. Qualquer olhar atravessado podia significar castigo. Eu já não sabia o que era espontaneidade. Tudo em mim era cálculo. Cada gesto, cada resposta, cada respiração. Numa noite de chuva, eu me sentei no chão do banheiro, com as costas na parede gelada, e pensei em morrer. Não era um pensamento dramático. Não havia choro nem desespero. Era só cansaço. Um cansaço tão profundo que eu não conseguia mais distinguir se estava viva ou apenas funcionando. Pensei em abrir o gás do fogão e deitar. Pensei em tomar água sanitária. Pensei em enfiar a cabeça dentro do tanque e não levantar mais. Mas algo, um resto de mim, uma fagulha que ainda queimava, me impediu. Talvez tenha sido medo, ou talvez tenha sido esperança. Eu não sei, mas não fiz. E naquela madrugada, entendi que eu estava mesmo no fundo do poço e que, se eu não conseguisse escalar dali, eu ia afundar de vez. Pouco depois disso, ele adoeceu. Uma gripe forte que o deixou de cama por dias. Foi a primeira vez que vi seu corpo frágil, dependente.
e algo estranho aconteceu dentro de mim. Pela primeira vez, eu não tive medo dele, ainda que por poucos dias ele não tinha forças para me controlar. E nesse curto intervalo, comecei a sonhar com a possibilidade real de escapar. Fiz mapas mentais da vizinhança, memorizei os horários do ônibus que parava na estrada, tentei descobrir onde ficava a casa da minha prima distante, aquela que havia me dito uma vez que eu podia ter outra vida. Pela primeira vez em muito tempo, meu coração bateu por algo diferente do medo. Mas ele melhorou. Voltou com mais força e com raiva, porque percebeu que durante sua ausência eu havia respirado, e ele não suportava me ver livre nem por instantes. Foi quando entendi, com clareza absoluta, eu precisava sair dali. Era questão de sobrevivência. Ou eu escapava, ou desapareceria para sempre. E foi ali, naquela compreensão brutal, que minha alma começou a se preparar para a guerra. A decisão final não veio em um grito, nem em um gesto grandioso. Ela se formou em silêncio, como tudo em minha vida sempre foi. Mas dessa vez, o silêncio era meu, e não dele. Eu o cultivei por dias, enquanto fingia obediência, enquanto arrumava a mesa do jantar, enquanto dobrava suas roupas com o mesmo cuidado mecânico de sempre. Por dentro, eu já não era mais a mesma. Eu estava decidida. Não sabia como, nem exatamente quando, mas sabia que não ia terminar meus dias naquela casa. Eu não suportava mais ser moldada à imagem dele. Não aguentava mais ser chamada de minha mulherzinha quando eu nunca pedi por isso, nunca quis ser esposa de ninguém, muito menos de quem deveria ter me criado como filha. A oportunidade surgiu num domingo abafado, no fim do verão, quando ele decidiu visitar um antigo amigo que morava em outro bairro do outro lado da cidade. Ele não costumava me deixar sozinha, mas estava confiante demais. E cansado da gripe, que ainda o deixava um pouco mais lento do que de costume. Saiu no fim da tarde e disse que voltaria depois das 8. Assim que a porta se fechou, eu senti minhas mãos suarem, o coração disparar. Caminhei pela casa como se ela não fosse mais um labirinto, mas sim um campo de possibilidades. Cada passo era um risco, mas também um aceno para a liberdade. Peguei o envelope de notas que eu escondi atrás do tijolo solto do armário, onde durante meses juntei pequenas quantias escondidas do troco das compras. Peguei uma muda de roupa, uma escova de dentes e enfiei tudo numa sacola velha de pano. Não chorei, não hesitei. Esperei o sino da igreja bater 7 horas. Quando soou a última badalada, saí. Não pela porta da frente. Ele sempre conferia o trinco. Saí pelos fundos, pelo buraco na cerca do quintal que eu mesma havia cavado em noites anteriores, fingindo que pegava lenha. Meus pés corriam com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Cada passo era carregado de anos, de medo, de vergonha, de raiva. Passei por ruas escuras, evitando os olhos dos vizinhos. Cheguei ao ponto de ônibus suada, com os cabelos grudados na testa, o peito arfando. Sentei num banco e esperei. O banco de madeira doía, mas eu não sentia dor. Só queria ir embora. Ir para qualquer lugar onde meu nome fosse só meu, onde ninguém me chamasse de boneca ou de florzinha, onde eu pudesse existir sem ser moldada. O ônibus veio lento, tossindo fumaça. Entrei com o dinheiro contado
e sentei perto da janela. A cidade ia passando e eu olhava como quem vê um mundo pela primeira vez. Não sabia para onde ir, só sabia de uma coisa: não voltaria. Na descida, pedi ajuda a uma mulher com uniforme de hospital. Disse que precisava de um lugar para passar a noite. Ela me olhou desconfiada, mas talvez tenha visto o desespero nos meus olhos. Me levou até a portaria de uma igreja. Lá uma freira velha me acolheu. Perguntou o meu nome, minha idade e por que eu estava sozinha. Eu disse a verdade, ou parte dela. Disse que fugi de uma casa onde não era tratada como deveria. Ela não insistiu. Apenas me ofereceu um copo d'água, uma toalha e disse que eu podia dormir ali. Naquela noite, deitada em um colchão fino, com o som dos carros distantes e um crucifixo pendurado na parede, eu chorei. Chorei por tudo. Pela menina que fui, pela mulher que não consegui ser, pelos anos que me arrancaram sem permissão. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir o que me restava. A freira me ajudou a entrar num projeto de acolhimento. Me levaram a um centro de apoio para mulheres, onde, pela primeira vez na vida, uma psicóloga olhou nos meus olhos e disse: "Você foi vítima." E só então aquela palavra ganhou forma. Abuso, ela soava como um tapa, mas também como alívio, porque pela primeira vez alguém nomeava aquilo que sempre existiu sem nome. Me deram papéis, documentos, me perguntaram se eu queria denunciar. Eu disse que não. Eu não queria vingança. Eu queria distância. Eu queria paz. Durante muito tempo, achei que fugir era covardia, que eu devia ter enfrentado, gritado, acusado. Mas com o tempo, entendi que fugir foi meu ato de coragem. Foi minha forma de sobreviver. E naquele ônibus velho, naquela noite quente de verão, eu me salvei. Sozinha, com os próprios pés, com as próprias mãos. Porque ninguém nunca veio me buscar. Ninguém me resgatou. Fui eu que me arrastei para fora daquele buraco. E isso, hoje, basta para que eu me olhe no espelho e veja alguém que, apesar de tudo, resistiu. Hoje, tantos anos depois, quando olho para trás, não sei exatamente como consegui chegar até aqui. Às vezes penso que foi a força, outras vezes a teimosia, mas na maioria dos dias acredito que foi apenas instinto. O mesmo instinto que faz um passarinho ferido ainda bater as asas, mesmo sabendo que não vai sair do chão. Não me tornei uma mulher de conquistas vistosas, não fiz faculdade, não viajei o mundo, não ganhei prêmios, mas eu vivi. Vivi como deu, como pude, com o que sobrou. E só quem passou pela escuridão sabe o valor de respirar num lugar onde ninguém te encosta sem permissão. Isso, para mim, foi a maior vitória. Depois que fugi, passei anos reconstruindo os pedaços do que sobrou de mim. Vivi de pequenos trabalhos, lavando roupa, cozinhando para fora, cuidando de crianças alheias. Conheci outras mulheres com histórias parecidas, mulheres que também foram silenciadas por homens que se escondiam sob títulos de pai, padrasto, protetor. E foi ouvindo essas vozes quebradas que percebi que não estava sozinha, que meu horror não era isolado, nem meu silêncio era exclusivo a muitas de nós. Mais do que o mundo imagina, mais do que o mundo quer saber. E a maioria, como eu, segue em silêncio, por medo, por vergonha, por falta de ouvidos dispostos a escutar. Consegui construir uma vida simples. Casei depois dos 30, com um homem bom,
mas já não tinha dentro de mim espaço para confiar completamente. Ele me respeitou, mas também percebeu que havia partes de mim que nunca se abririam, e respeitou o silêncio. Tivemos 2 filhos, e jurei para mim mesma que ninguém jamais encostaria neles sem consentimento. Fui mãe com um tipo de medo que muita gente confunde com rigidez, mas era só proteção em excesso, essa armadura que a gente veste quando já foi despedaçada. Ensinei meus filhos a dizer não desde pequenos. Ensinei que carinho nunca vem com obrigação. E, principalmente, ensinei que amor não se prova com silêncio. Nunca falei sobre meu passado com eles. Pelo menos não até agora. Sempre achei que era melhor proteger, esconder, fingir que minha vida começou do zero naquele dia em que fugi. Mas com o tempo, percebi que o que a gente esconde apodrece por dentro. E eu estava começando a apodrecer. Não por falta de amor, mas por excesso de lembranças mal enterradas. Foi quando meu neto mais velho me perguntou durante uma conversa despretensiosa na cozinha por que eu chorava vendo certas cenas na televisão, por que eu mudava de assunto quando alguém falava de infância. Eu sorri, desconversei, mas naquela noite fiquei pensando, será que ele não merecia saber quem era sua avó de verdade? Não a que faz bolo e cuida das plantas, mas a que sobreviveu a uma guerra sem nome? Hoje, com essa idade em que já se espera o fim, em que os cabelos são todos brancos e os passos são lentos, sinto que é hora de falar. Não por mim, eu já sei quem sou, mas por aquelas que ainda estão caladas, presas dentro de quartos trancados, sendo tratadas como propriedade por homens que a sociedade insiste em chamar de bons provedores. Eu preciso dizer em voz alta, ainda que seja com essa voz cansada, que o que ele fez comigo não foi cuidado, foi abuso, que o que ele chamava de amor era controle, que o que parecia proteção era posse, e que eu não perdoo. Não, eu não perdoo, e não é por falta de fé, nem por falta de paz. É porque há coisas que não precisam do perdão para deixar de doer. Precisam apenas de nome, de verdade, de que sejam contadas. Não desejo que ele esteja bem, também não desejo mal. Desejo apenas que, se existe algum tipo de justiça além da humana, ela tenha olhos atentos, porque a justiça dos homens falhou comigo. As vizinhas que silenciaram falharam comigo. A escola que fechou os olhos falhou comigo. E eu, durante muito tempo, também falhei comigo mesma. Mas hoje, aqui, com a coluna curvada e o olhar sereno, eu me recuso a continuar calando, porque já calei demais. E o silêncio é um túmulo que a gente cava ainda em vida. Encerro essa história não com leveza, porque não há leveza possível depois de tanto peso, mas encerro com firmeza, porque agora, enfim, eu me pertenço. Não sou mais aquela menina que tremia ao ouvir passos no corredor, que fingia dormir para evitar ser tocada, que escondia bilhetes no fundo da farinha. Agora sou essa senhora de mãos enrugadas que olha no espelho e vê marcas, mas não vê mais vergonha, porque a vergonha nunca foi minha, a culpa nunca foi minha, e essa é a verdade que precisei viver 80 anos para dizer em voz alta. Se você está ouvindo isso e sente que sua história parece com a minha, eu te digo, você não está sozinha. Pode parecer que está, porque o mundo é bom em nos isolar, mas você não está. E mesmo que ninguém tenha vindo te salvar até agora, saiba que existe dentro de você
uma força que talvez ainda não tenha descoberto, uma força que não grita, que não quebra portas, mas que te faz levantar da cama mesmo quando a alma implora para ficar. Essa força se chama sobrevivência, e ela mora em cada mulher que um dia foi chamada de louca, ingrata ou exagerada, só porque ousou querer respeito. Hoje eu não sou mais dele, hoje eu sou minha. E por fim, mesmo sem justiça, mesmo sem retorno, isso basta.